Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um tema para o seu crescimento, para o seu conhecimento, para que você melhore enquanto pessoa, enquanto empreendedor. Eu estou aqui com a querida Van Marchetti, que vai nos falar sobre comunicação, estratégias para você, inclusive, fazer boas apresentações, boas reuniões. Mas antes de tudo, eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho do seu currículo e seja muito bem-vinda, Van. Primeiramente, Débora, muito obrigada pelo convite. Você é muito querida, sempre foi, sou sua fã. Que bom! E, bom, a trajetória, né, profissional eu comecei no corporativo. Nunca imaginei que eu fosse dar treinamento, sinceramente. Sempre fui eu falo assim, minha origem é vendas. Vendas na veia. Vendas na veia. Sou comunicóloga, sou formada em comunicação social com ênfase em publicidade, mas assim, aquele sonho, né? Queria ser redatora, em agência, mas eu ia fazer entrevista, vendas. Eu falei, gente, né? Todo mundo me colocava para vendas. E fiz carreira, mas dentro da área de educação corporativa. Então, aí que começou a minha paixão, né, por educação corporativa. E ver, assim, a maior parte do tempo que a gente passa é dentro do trabalho. Sim, é verdade. Então, é ali que a gente tem que ter toda a nossa gestão emocional, a nossa inteligência emocional, o autorrespeito, né, para a gente crescer na carreira. E aí juntou, né, a paixão da comunicação. Quando eu vi, estava ali, sempre levando paralelamente o mundo corporativo, como executiva, como empreendedora, e também como mentora, palestrante. Isso. E eu te conheci como palestrante. Sim. Então, como palestrante, encantando, mostrando para as pessoas que se comunicar é importante, trabalhar a questão do vocabulário, da postura, da ética na comunicação. E hoje, o nosso podcast, ele fala principalmente com o empreendedor. Então, e eu vejo que a comunicação para o empreendedor é uma coisa complicada, né? Porque ele sabe fazer bem, ele sabe fazer um bom docinho para vender, um bom bolo, ele sabe fazer um bom, de repente ele é publicitário, sabe fazer um bom planejamento para o seu cliente, mas sempre acaba pegando na comunicação. Com certeza. E eu vi que você tem alguns workshops, algumas palestras, algumas coisas muito bacanas, e eu gostaria que você trouxesse dicas para esse empreendedor, o que ele pode começar a fazer para melhorar a sua comunicação. Olha, eu trouxe dicas, que são desafios que eu enfrento diariamente, e muitos outros empreendedores, inclusive eu ajudo, né, muitas pessoas dentro dessa parte, assim, como que você leva a sua comunicação para você conseguir fechar uma venda, por exemplo. Porque você faz tecnicamente muito bem, você entrega o teu produto ou o teu serviço muito bem, mas como é que você faz a venda disso? Como é que você... porque tem muita aquela afã, né? De você mostrar uma apresentação, mostrar teu catálogo de produtos. E inclusive, teve uma passagem muito interessante, muito engraçada. Eu estava dando mentoria para um executivo de vendas uma vez. E eu comecei assim, brincando, né? Eu fui fazer uma brincadeira e fiz assim, olha, eu fiz assim, a gente vê às vezes... Pessoal, imagina você chegar num cliente, você abre lá o notebook, o tablet, ele olha, tem 150 slides, o cara já desistiu, não vai nem eu começar a te ouvir. Eu vi que ele ficou meio assustado me olhando. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou, Van, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ele falou, a minha apresentação tem 150 slides. Eu sou essa pessoa. Eu falei, não acredito. Ele falou, vou te mostrar. E tinha mesmo, porque era uma venda bem técnica, tinha uma gama de produtos né? E geralmente o que faz? Você levanta ali, missão, visão da empresa. Valores da empresa. O cliente não quer saber disso. Né? Ele quer ouvir primeiro se você entende a dor dele, a necessidade dele, né? E aí tem aí os cinco passos que são bem interessantes e são coisas assim que você pode pensar assim, poxa, mas isso é óbvio, mas muitas vezes a gente não faz, a gente queima a etapa. Verdade, né? verdade. Então, muitas vezes eu vou em reunião para fechar um treinamento, ou uma palestra, uma consultoria, ou mesmo uma mentoria. Gente, assim, foram pouquíssimas vezes que eu tô ali, ou abri o tablet ou o notebook, ou fiz a apresentação. Sim. Geralmente eu mando depois, mais personalizada, mas assim, eu me coloco em toda a minha postura, linguagem corporal, o interesse. Vamos lá, eu quero entender o que está acontecendo. Por que você está passando? Vou dar um exemplo prático. É uma entrega, né, Van? É uma entrega. Eu gosto de trabalhar em exemplo prático. Vamos supor, eu vou numa empresa
e ele está com um problema na liderança, por exemplo. O que está acontecendo? Porque dentro da liderança você tem várias vertentes, né? Bom, a gente começou a perceber que as reuniões não estão acontecendo, o pessoal não está aderindo, não tem engajamento, tal, não sei o quê. Então, a gente está entendendo que tem um problema com liderança. Então, vamos entender. Aí, eu sempre, primeiro ponto, né? A tua linguagem corporal autoconfiante. Então, não vá nunca para uma reunião de vendas ou estar na frente do cliente com medo, ou você olhou a tua postura? Como é que tá? Você vai no automático? Né? Então, você tem que ter uma postura autoconfiante, não arrogante. Né? Tem essa diferença. Então, é assim, você tecnicamente é bom, é boa, você sabe a da tua entrega. Então, assim, respira fundo e vai conquistar esse cliente, entendeu? Vai com aquela mindset assim, será que ele vai me contratar? Não, vai assim, eu tenho tudo para entregar, para conquistar essa conta. Essa conta, essa vaga, esse negócio, né? Ter essa percepção de que é o primeiro ponto. Eu tenho todas as ferramentas, né? Tá dentro de mim. E é muito interessante, Van, que eu acompanho, né, o seu trabalho e vejo os seus vídeos assim, é a questão da energia. Você colocar uma energia naquilo que você faz, uma energia positiva, uma energia de sucesso. Isso, acreditar, exatamente. Acreditar no que você entrega, acreditar em você. Autorrespeito, autoconfiança. A gente fala, não tenho respeito do outro, mas você se respeita? É a primeira coisa que eu pergunto. Como está o seu autorrespeito? Eu quero que as pessoas se engajem, gostem de mim. Você gosta de você? Isso. Né? Como é que está isso? Né? O teu diálogo interior. Eu sempre parto disso nos meus treinamentos. Isso é extremamente importante. Super. Ivan, a pessoa que ela faz bem, né, o seu trabalho, ela comunica bem nas redes sociais, tudo, mas ela precisa melhorar, sobretudo, a questão do vocabulário. Muito. Né? Como é que é isso, essa coisa? Você vê muito isso, não só nas empresas, mas de uma maneira geral com os empreendedores. Quais são as queixas que eles trazem para você, assim? A gente tem que entender que a gente está num momento social mais informal. Sim. Muitas coisas são permitidas hoje que não eram permitidas antes, mas tudo tem um limite. Né? Então, você tem que entender em que ambiente você está. Eu visito inúmeras empresas, né? De galera tá trabalhando de havaianas e galera tá trabalhando de gravata. Então, você tem que entender. Você vai, por exemplo, vou fazer uma palestra, vou visitar um escritório de advocacia. É um ambiente mais formal. Sim. Né? Vou visitar uma agência de publicidade. É mais informal. Então, você tem que entender o teu código também. Qual que vai ser o dress code que você usa sem perder a tua autenticidade? Mas o dress code, isso conecta as pessoas. Então, assim, a gente se preocupa demais naquela apresentação que eu vou levar. Né? E esquece de detalhes importantes. Primeiro passo, como que eu vou me conectar com o outro? Olha, então, tem os importante. códigos de linguagem. Tem a automotivação, tem você acreditar em você, naquilo que você vai mostrar para as pessoas, a tua vestimenta, né? Se está adequada com aquele ambiente. Isso. Né? Porque é uma coisa importante, mano, porque muitas vezes a pessoa ela quer trabalhar em determinada área, ou ela faz transição de carreira, ou ela quer trabalhar, um exemplo básico, eu quero trabalhar com feiras e eventos, né? E aí, só que eu saio daquela coisa do corporativo, então eu não sei me comportar ainda nesses ambientes, né? Então, é importante a pessoa fazer uma pausa e analisar também essa questão, né? Exatamente. Do comportamento dela tá de acordo, a vestimenta tá de acordo, para que seja feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa de adequação. E hoje tem muita facilidade. Antes não tinha, né? Você é contemporânea minha. Gente, quando eu comecei a vender, imagina que tinha LinkedIn, que você puxava lá, eu costumo brincar, puxa a capivara da pessoa. A capivara da pessoa. Não, a gente não tinha isso, não. Você ia na entrevista mesmo, entendendo, esmiuçando. Hoje você tem, que nem, por exemplo, problema de falar o português corretamente, tem um monte de gente no TikTok, tem professores maravilhosos ali ensinando, né, terminologias ali. Então, a gente nunca pode parar de aprender, né? Tem um termo que a gente conhece dentro do nosso meio, que é o lifelong learning. Isso. O que é o lifelong learning? É estudar constantemente. A vida toda, né? E a internet tá aí, tem muita porcaria? Tem. Então, saiba separar o joio do trigo, mas tem muita coisa legal para você pesquisar. Vou num determinado evento, eu faço isso. Às vezes eu vou num evento que é um pouco fora da minha...
deixa eu ver as fotos dos eventos passados, ver como é que as pessoas estavam vestidas. Olha. Eu faço isso. Deixa eu ver as fotos, porque sempre tem, né, do evento passado. Deixa eu ver alguns vídeos, deixa eu ver algumas fotos, para ver, porque não vai mudar muito a não ser que seja um evento de moda. Isso. Mas não vai mudar muito. Então, é uma forma da gente também buscar isso. Aconteceu comigo agora na feira do CIE, né? Eu vou lá toda formal e tá todo mundo de camiseta, né? Por quê? Porque é uma feira voltada para o estudante. Então tem essa coisa da adequação, a gente tem que estar muito ligado nisso, porque a gente se comunica como um todo, né? E a primeira comunicação é essa. Eu costumo falar, quando a pessoa te olha pela primeira vez, é um scanner, né? Isso. Dali, ela já tirou em poucos segundos como que ela te percebeu. E para você quebrar isso depois, é muito difícil. Muito difícil, é verdade. É muito difícil. É verdade. Ô, Van, você falou da parte, toda essa parte de facilitação, da comunicação, da pesquisa, né? E no dia a dia, assim, quando os clientes eles trazem para você questões relacionadas à comunicação interna da empresa, e a gente está falando muito nessa coisa dos conflitos das gerações, né? Como é que está isso? Como que você tem percebido, né? As pessoas estão mais abertas, querendo trabalhar essas questões comunicativas? O que você sente? O que eu sinto é que existe uma força externa, né? Aquele negócio, é politicamente correto, todo mundo trabalha bem, você entender o outro, ter empatia, assim, nunca se falou tanto em empatia e escutativa, mas na prática, né, o que eu percebo? Não é nem tanta má vontade das pessoas, é realmente a pressão que existe interna. Sim. Então, você tem uma demanda, ainda mais dentro do trabalho remoto, por exemplo, do híbrido, que você está ali, falo para as pessoas, você tem que ter muita rapidez no fluxo do seu raciocínio, porque você está numa reunião no Meet, por exemplo. Sim. Você está numa reunião, você tem um tema ali para tratar, às vezes é uma conversa difícil e tal. Daqui a pouco é uma questão de botão, uma questão de aperto. Você saiu daquele Meet, você entrou num Teams. No Microsoft Teams é uma outra reunião, de repente é um outro assunto. Então, você tem que ter essa agilidade, né, de mudar a chavinha. Então, cada vez mais há a necessidade de você trabalhar técnicas, claro, Sim. técnicas de comunicação, evidentemente, mas uma parte que as pessoas relegam demais é a parte da gestão emocional. Ótimo. É a parte do diálogo interior. Não tenho tempo, é uma pressão, mas a gente precisa fazer isso. Em algum momento, a gente precisa encontrar qual é o nosso momento. O meu momento de diálogo interior, por exemplo, é entre 3, 4, 5 da manhã. É onde realmente eu consigo ter um silêncio interior, né? Apesar que meus gatos resolvem miar esse horário também, que eu tenho 7, eu sou gateira. Mas, assim, é um momento que eu tenho. Então, eu sempre falo para as pessoas, qual é o seu momento? Às vezes é à noite, né? É o momento que você está tomando banho, que seja, né? Mas a gente precisa ter esse diálogo interior diariamente. Então, entender como é que você está se tratando, né? E é até uma questão de saúde. É verdade, é verdade. Eu aprendi muito, eu tive câncer em 2019, né? E o câncer me ensinou muito. Eu tive que decidir. Ou eu me entregava, chorava e né, me lamentava e culpava o mundo. Ou eu falava, eu pensei assim, bom, o negócio está instalado, né? O que eu vou aprender com isso? E foi uma jornada de aprendizagem. E tenho que cuidar de mim. E aí você percebe isso, né? Que a gente tem que cuidar da gente. Porque ninguém é insubstituível, né? Então, a gente tem que primeiro se cuidar, se gostar, se respeitar e entender que as adversidades vão acontecer. E eu acredito que as coisas vão ficar mais difíceis, sim, as relações vão ficar mais difíceis, né? Mas é um caminho sem volta. Sim. Então, é necessário, sim, nós entendermos que tem que partir de dentro, de cada um de nós. Essa atenção... Nunca se falou tanto de saúde mental no trabalho. Sim, verdade. Né? É um assunto que está muito em alta e a gente tem que começar realmente a ter um olhar mais crítico sobre isso. Isso. Ô, Van, já que você falou na questão do câncer, o câncer, ele te ensinou a dizer não? O câncer me ensinou a dizer não, né? É uma grande dificuldade que a gente tem. Eu até tenho um artigo lá no LinkedIn, para quem tiver interesse, chama Como Dizer Não Sem Culpa. Sim. Né? É importante. É importante. Porque a cada não que você deixa de dar, ou melhor, né, eu costumo dizer, a cada sim que você dá,
deliberadamente, você está dando nãos para você. Para você, é verdade. E isso vai causando um efeito, assim, uma avalanche mesmo, né? Interior. E é interessante, mano, porque assim, nós somos contemporâneas, né? A gente, 50 a mais aqui, nós temos toda uma criação, né? A geração de que tem que trabalhar e tem que servir, né? E tem que servir. E recentemente eu passei por uma situação muito constrangedora, que tinha a ver com os sims que eu dei. E aí eu tive que dizer não. Então eu estava encontrando formas de dizer não com convicção, né, com firmeza, mas sem desagradar as outras pessoas. E no final das contas eu fiz esse mergulho interno, esse diálogo interno, e eu falei não. E por incrível que pareça foi normal a recepção desse não. Pois é. Não é exatamente o que nós falamos, é como nós falamos. Né? Então, é diferente você... Se alguém, vamos supor, você está lá, soberbado, alguém chega e... Não, né, o jeito que você fala, não, eu não vou fazer isso. Não tenho tempo. Vai, procura outra pessoa. É um não com uma justificativa. Aí você fala assim, né? olha, eu adoraria poder ajudar, mas infelizmente eu não tenho condições nesse momento. Vamos supor, um ambiente de trabalho, alguém está te pedindo uma ajuda, olha, eu até posso te ajudar, mas não agora. Depois do almoço, na parte da tarde, eu vou ter uma janela entre 2h e 2h30. Te atende? A gente pode sentar e eu posso te ajudar. Sabe? Isso. Agora, se não tem como, olha, eu adoraria mesmo te ajudar, mas eu não tenho condições, eu tô com a minha agenda todinha abarrotada. Se abrir uma brechinha, eu consigo. Eu entro em contato com você. Isso. Ou então, poxa, eu não consigo te ajudar, mas de repente eu sei que a Débora de repente pode te ajudar. Conversa com ela, de repente ela tem um tempo e ela consegue te atender, sabe? Ótimo. Você tem escutativa, você tem empatia. Sim. E ao mesmo tempo você tem autocuidado emocional. Verdade, verdade. Aprender a se preservar, né, Van? Porque eu acho que, como eu falei, da coisa das gerações, a gente tem muito isso, né? Eu trato as coisas com cuidado, de repente o outro, ele já não tem esse mesmo cuidado, e aí o que eu faço com isso que eu magoei? Pois é. Né? E a inteligência emocional entra exatamente. A história da tia no telefone. Já passou por isso? Não. Você já passou, Débora, a com tia certeza. no telefone, conta assim, como é que é. Você tá lá, criança, né? Aí chega a tia, liga, você não tá afim de falar com a tua tia no telefone. Só que a mãe chega e você vai falar. Tampa o negócio, você vai falar, tira o chinelo, se você não falar, eu vou te bater. Então, assim, e a gente falava. Oi, tia. Até tem um monte de meme de TikTok que você vai ver, porque a gente Gostou do presente? Não. E imagina, né? Então, assim, hoje você já vê que tem uma juventude que ela já fala não, de repente, sem culpa. Sem né? culpa, então, a gente também tem que aprender com os mais jovens. Acho que essa troca, ela é muito rica, né? Eles entenderem um pouco da serenidade, sim. Né? Não acelerar tanto, porque tudo tem um tempo, né, de maturação. A própria natureza é assim. É verdade. Eu adoro comer lixia, mas só tem lixia no final do ano. Não tem lixia. A não ser que seja em lata lá. Mas, assim, é isso, né? Eles aprendem isso com a gente. E a gente aprende também com eles um pouco dessa velocidade, um pouco desse descompromisso saudável. Sim. Né? É um descompromisso mais saudável. A nossa geração foi uma geração... Eu falo que a nossa geração é do divã. A nossa geração, a gente veio nesse meio, assim, sabe? Então, a gente foi muito massacrado. Muito. A gente perdeu, né, tudo. A gente perdeu o vinil, foi pro CD, perdeu o CD, foi pro stream, e a gente vai perdendo várias coisas aí ao longo do tempo e se adaptando, né? E medo de perder. Isso, A gente traz aqui esse negócio do medo de perder, né? Que a gente percebe que nessa juventude eles já não sentem tanto esse medo. Isso. Esse medo Até o comportamento mesmo no caso da mudança de trabalho, né? Não tem medo, não tem aquela coisa da aposentadoria, né? Eles já são muito mais livres com relação a isso, né? Essa própria revolução que tem acontecido no trabalho. E uma coisa que eu ando lendo muito, Van, e eu tô assim um pouco temerosa, é a revolução dos professores, né? Que é uma coisa que logo vai acontecer. Né? Não quero mais ser professor por conta da violência, por conta dos baixos salários e tudo mais, né? É uma tendência. Eu tenho ouvido umas histórias assim de professoras conhecidas, assim, que a gente imagina que acontece, mas ouvir mesmo da boca das professoras algumas coisas que você fala assim, cara, isso é
É surreal. surreal. Não vale a mesmo. pena, né? Não vale a pena. Mas, enfim, Van, o nosso horário está super apertadinho aqui para o tanto de coisa que eu tenho para perguntar, né? Mas, assim, eu gostaria que você desse algumas dicas para um empreendedor, como você falou aí na questão da reunião, mas outras dicas com relação a atendimento telefônico, a postura em reuniões, coisas que funcionam, né? Dicas práticas que funcionam. Olha, uma coisa super importante, que eu falei, a primeira dica é você ter essa convicção, né? Certeza de que você realmente está ali para atender uma expectativa, trazer uma solução. O segundo ponto é ouça. Ouça. Não nada de abrir nada, de querer mostrar teu produto. Ouça. Entenda qual é a dor, onde está o desafio, confirme, isso é muito importante. Não deixa eu ver se eu entendi o seu problema, porque isso daí é um bálsamo para o ouvido do teu cliente. Porque ele fala assim, nossa, ele entendeu realmente, né? Então, começa a conexão aí. Ele não vai se conectar com o teu PowerPoint, com o teu catálogo, ele vai se conectar se você está realmente se conectando com ele, né? E aí, depois disso, você fala, poxa, então se eu entendi a sua dor, eu entendo que uma solução que seria boa seria essa daqui. Aí a gente trabalha, né? A solução mais a parte dos benefícios. Então, olha, essa solução vai trazer o que benefício? Olha, tem um treinamento, um workshop ótimo que eu trabalho, que é justamente para os líderes entenderem como é que eles podem conduzir uma reunião que engaje mais as pessoas. Um exemplo rápido. Que benefícios tem? Bom, as pessoas se sentem mais motivadas, elas se sentem com vontade de participar daquilo, de trazer resultados, de trazer mudança, de trazer inovação. Aí a pessoa já... Então, inclusive, aí você traz a prova. Inclusive, aí você entra com o storytelling, né? Ah, sim. Inclusive, eu apliquei num treinamento do segmento, mesmo segmento que o seu. Eles estavam com o mesmo desafio e aconteceu isso, o resultado foi esse. Você muda completamente. Trabalhar com a informação, Exatamente. né? Você trabalha com a informação, mas de uma maneira que ela conecte com o cliente, né? Não simplesmente jogue a informação para o cliente. Não adianta qual que você levar uma apresentação padrão, ela não vai conectar. Você tem que transformar a tua apresentação na conexão que você tem com ele, na dor que você tem com ele. E fechamento, que as pessoas... e o fechamento, né? Não fala assim, faz sentido? Faz sentido? Não, pelo amor. Faz sentido para você? Faz sentido para você? A pessoa não. Então, assim, o que você achou? Aí você dá um monte de brecha. O que você achou? Poxa, eu achei legal, mas aí eu tenho que pensar, eu tenho que... Bom, você foi validando em cada etapa, porque você validou a dor, você validou lá o caso que você trouxe, e no fim você vai falar assim, então vamos agora para os próximos passos. Isso. Você começa. Porque as pessoas têm medo, né, Van, do fechamento. A gente veio de uma era de 7 passos da venda, né? Da coisa ter abordagem, sondagem, apresentação do produto. E hoje a essência ela é a mesma. Não mudaram as nomenclaturas, sim, né? Sim. Mas a essência é a mesma. Mas mesmo assim as pessoas têm medo de dar fechamento. Um grande problema é a parte do fechamento. Às vezes a pessoa vai bem o tempo inteiro no fechamento, aí o negócio está fechado, você abre brechas para outras coisas. Você tem que estar no controle. Uma coisa que eu costumo falar, ninguém gosta que ninguém venda nada para você. Você não gosta que ninguém te venda nada. Você gosta de falar assim, eu comprei. Isso. Então, você conduza de um jeito que a pessoa está sentindo que ela está comprando, que ela que está decidindo, mas você está encadeando para isso. Você está levando isso, né? Comunicar bem é estar no comando daquilo que você quer transmitir para o cliente, não é mesmo? E são esses passos. Então, assim, é muito assim, é o ouvir, é o storytelling corporativo, conta o caso. Conta o resultado, sabe? Não o produto ou o serviço, mas o benefício que vai levar para a pessoa. E só, eu sei que a gente está atrasado, mas abrindo uma brecha, porque eu sei que tem pequenos empreendedores. Isso. Eu tenho um caso muito interessante. Eu costumo fazer muito família italiana, né? Quando eu tenho churrasco lá na família, eu faço brusquetas, aquela torradinha com tomate. Eu gosto muito de usar o pão ali, italiano, né? Ciabatta, eu uso para fazer. E aí, pelo iFood, entrei numa padaria perto de casa, né? E coloquei ali, que eu comprei lá tantos ciabattas ali. Eu achei fantástico, porque de repente chegou um plim ali, era uma mensagem da padaria, falando, olha, senhora Vanessa, nós estamos com os ciabattas aqui para te enviar dentro do prazo, só que está saindo uma fornada quentinha. Você está com muita pressa? Senão a gente te manda o que a gente está aqui. Está fresco também, mas senão, se você esperar mais uns 10 minutinhos, eu te mando os quentinhos. Eu acho aquilo o máximo. Faz toda a diferença. Eu abro o aplicativo do iFood para pedir alguma coisa na padaria, eu só vou neles. Eu não vou em outra.
E marcou. Cada vez que eu vejo a marca deles ali, eu lembro disso. Entregar um pouco mais, né, Van? Custa fazer isso. Fazer algo pelo cliente que realmente possa não só impressionar, mas possa gerar uma série de sentimentos, emoções, né, positivas no cliente. Isso é comunicação. É comunicação com o cliente. Como é que você está se comunicando? É só transacional? Então, pensa nisso, né? Você é empreendedor hoje, né? Independente do tamanho do teu negócio. A tua relação com o seu cliente hoje, a sua comunicação, né? Ela é só transacional? O que é o transacional? Você só está comprando, vendendo? Uma né? relação de consumo só. Uma relação de consumo ou ela é relacional? Né? Porque assim, eu não consigo comprar em outra padaria agora quando eu abro o aplicativo. Tem um Cativaram. Eu só ainda descobri que eles têm umas esfirras maravilhosas, então agora eu só vou lá. Cliente fidelizada. Vou porque aquilo lá me tocou, gente. Pode falar, nossa, mas que bobagem. Não foi pra mim, tocou. E eles não deram desconto, eles não fizeram nada de excepcional, eles apenas... aquilo que eles podiam entregar, eles entregaram com excelência, né? Exatamente. E teve esse cuidado. Poxa, vai sair o pão quentinho. E eu é a primeira vez que eu comprava, hein? Eu não tinha comprado deles antes. Nem era uma cliente favorita, né? Vamos falar com ela que ela é a favorita. Então, gente, o que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe um exemplo de uma reunião, de repente, de uma empresa um pouco maior, um produto mais robusto, mas também um varejo, um comércio, uma coisa pequena, de repente, como uma padaria, que você pode ter uma comunicação muito mais relacional. Isso, uma atitude positiva, um olhar mais cuidadoso pelo cliente. Isso faz diferença, né? Total. Ô, Van, e onde as pessoas te encontram nas redes sociais, contratam suas palestras, participam dos seus cursos? Eu sou bastante ativa no LinkedIn. Então, o LinkedIn é Van Marquete. Se colocar o Van Marquete no Google, vai aparecer bastante coisa. O LinkedIn é o primeiro que aparece ali, né? E agora eu tô embrenhando assim no TikTok. Vamos ver o que dá. Vamos lá, TikTok acabou as dancinhas, né? Agora o TikTok é conteúdo. Agora é conteúdo, então eu tô começando lá também. Que prazer enorme. Tem uma frase que eu não lembro agora quem é a autora, eu sei que é de uma mulher, que diz que a boa comunicação ela é tão estimulante quanto um bom café. Ambos conseguem nos manter acordados, né? Isso aí. E a gente tem muita coisa, muito mais para trocar e foi muito bom recebê-la aqui. E eu espero que vocês, né, entrem nas redes sociais e acompanhem, porque a Van também produz muito conteúdo, muitos vídeos, né? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Van. Obrigada, Débora. E até breve, viu? Encontre o podcast da Escola de Negócios em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.